conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos e amados irmãos, esse texto bíblico, um texto muito famoso, mas muito mal compreendido, porque muitos não compreendem a profundidade disto. Em João 8,32, Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. E no verso 31 diz: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36 ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, é um texto forte, porque se vemos nesse contexto bíblico, é algo muito interessante. Eu gostaria até de ler para os irmãos. João capítulo 8, do verso 30, diz assim: dizendo ele, Jesus, essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos e amados irmãos, esse contexto é muito claro. Para sermos libertos pela verdade. Qual é a verdade? A verdade é Jesus, a verdade é a sua palavra. E qual é a obra que ele quer fazer na nossa vida? É nos libertar do pecado. Mas assim como os judeus, as pessoas de hoje, os cristãos e evangélicos de hoje, cometem o mesmo erro, porque os judeus replicaram para Jesus: Jesus, como que o Senhor quer libertar? A gente já somos libertos, já somos livres, somos da descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém, não servimos ao pecado nem ao diabo, servimos a Deus, somos descendentes de Abraão, como tu dizes que vamos ser livres? Então Jesus replica dizendo: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado, e o servo não será salvo, não ficará para sempre na casa, mas o filho para sempre fica. Queridos e amados irmãos, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há muita gente por aí dizendo que o que vai libertar as pessoas na igreja é o amor. É o amor, é deixar as pessoas cantar de qualquer jeito no púlpito, é deixar as pessoas fazerem o que querem dentro da igreja, fazerem da igreja um palco, um comércio. Não é assim, irmãos. Devemos tratar bem todas as pessoas que entram na igreja, tratar com amor. Mas para que elas entrem no ministério, para que elas façam parte do ministério, irmãos, o método bíblico é estarem com a vida no altar, a vida consertada. Do contrário, não podem fazer parte do ministério, nem tampouco do corpo de Cristo, pois eles estão no pecado, estão vivendo no pecado, na imoralidade, na fornicação e nos vícios, e não podem fazer parte do corpo de Cristo, porque ainda não foram libertas, ainda não conheceram a verdade, então não foram libertas, continuam sendo escravas do pecado, do álcool, das drogas, da prostituição, da avareza, da mentira e de tantas e tantas coisas que existem por este mundo afora. Continuam sendo escravas do pecado, não ainda foram libertas. Queridos, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. E o que liberta então as pessoas é a pregação da palavra de Deus, da verdade de Deus. E a primeira verdade de Deus que o homem deve conhecer é que ele é mau, é que ele é ímpio. Não adianta ele dizer que é filho de Deus, não adianta ele dizer que é descendência de Abraão, como os judeus disseram, que nunca serviu a ninguém, que tem um coração bom, que faz boas obras, que são bonzinhos, porque isso não vai libertar eles do pecado. Eles vão continuar pecando sem querer ou querendo, vão continuar pecando deliberadamente contra Deus, contra o próximo, contra a criação, contra a natureza, uns contra os outros. E a única forma de serem livres é conhecerem que são pecadores, que têm um câncer, que têm uma AIDS espiritual, uma lepra, uma chaga, e essa chaga, esse câncer, esta lepra só pode ser curado pelo remédio. O remédio é forte, o remédio é Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, aquele que morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Esta é a segunda grande verdade, que devemos conhecer o nosso pecado e devemos se entregar voluntariamente ao Senhor e sermos os seus discípulos,
E quando formos seus discípulos, conhecendo a verdade dele vai nos libertar do pecado a qual éramos escravos, das maldades e desejos egoístas às quais éramos escravos. Somente através do conhecimento da verdade, do conhecimento da palavra de Deus, é que então vamos ser libertos. Agora, como as pessoas hoje serão libertas se não conhecem a verdade? Se os pastores não pregam a verdade, pregam para agradar as pessoas, deixam de qualquer jeito as pessoas somente para encher de volume uma igreja. Elas não conhecem a verdade, não conhecem o caminho de Deus, não conhecem o caminho da salvação. Portanto, nunca serão libertas, nunca tomarão uma decisão por Jesus Cristo. Deus disse através da palavra para os apóstolos: vocês não preguem enquanto não forem revestidos do Espírito Santo. Não ousem pregar, não ousem testemunhar, porque enquanto vocês não forem cheios do poder do alto, vocês serão incapazes de serem minhas testemunhas. Mas o que acontece hoje? Pessoas que nem são batizadas, que nem foram revestidas do poder do Espírito Santo e que, pior ainda, estão em pecado, estão em cima do púlpito, estão testemunhando de Jesus. Que tipo de testemunho elas estão dando? Que tipo de água está saindo delas? Não são água do Espírito, são águas sujas, águas pecaminosas, um louvor, uma pregação carnal que não agrada, Deus não chega aos céus e que não traz nenhum tipo de bênção a ninguém, somente traz maldições, mundanismo e uma frieza espiritual. Por quê? Porque não conheceram a verdade e não foram libertos por ela. Porque não houve homens ou mulheres ou pastores corajosos para lhes dizer a verdade. Assim como João Batista foi, assim como Paulo, assim como Jesus, assim como todos aqueles que são de Deus. Pois quem é de Deus ouve as palavras de Deus, como diz em João. Então devemos pregar a verdade de Deus, mesmo que às vezes fira alguém, mesmo que às vezes chateie, magoe alguém. Mas a Bíblia diz que toda correção temporariamente parece motivo de tristeza, mas depois produz frutos por aqueles que por ela são exercitados. Então devemos deixar Deus nos usar, porque somente a verdade dele que nos libertará e que libertará o povo do pecado e da servidão. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas eu sou evangélico, eu frequento a igreja, e eu acho que não é dessa maneira, tem que ser pelo amor. Você está fazendo como os judeus fizeram. Somos descendência de Abraão, não servimos a ninguém, a não ser Deus. Somos livres. Como que Jesus, o Senhor quer nos dizer para nós que vamos ser livres? Então Jesus fala: vocês ainda são escravos do pecado. Então a grande verdade que devemos conhecer é que somos escravos do pecado, que somos mal e que a única maneira de sermos salvos é confiar em Jesus Cristo, se entregar a Ele e deixar que Ele viva em nós, e assim então nos tornarmos seus discípulos e seguidores. Porque a salvação de Jesus todo mundo quer, mas tomar sua cruz para segui-lo ninguém quer. Querido, se você quer a salvação de Jesus e a recebeu, consequentemente você vai amar este Jesus e vai servi-lo em gratidão, obediência e amor, pois esta é a verdade do Evangelho do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você é discípulo de Jesus, mas não permanece na palavra dele, você não é discípulo, pois ele disse: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Agora, se você não segue os princípios bíblicos, você está enganando a si mesmo e a outros, mas não é um discípulo de verdade de Jesus. Naquele dia ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço, pois vocês não praticam a minha vontade, nem a minha palavra, mas vocês fazem da sua vontade. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos conhecer a verdade, porque aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação, como disse Paulo em 1 Coríntios. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por esta palavra, e que aqueles que estão me ouvindo possam conhecer a verdade, ouvir a verdade, para então por ela serem libertos e salvos para a glória e honra do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.